Boa noite. Vamos começar já já mais um encontro virtual do Abaetê. Estou aguardando aqui minha parceira, Fabiana, vai entrar já já também para a gente bater um papo bem gostoso hoje. Mais um. Então, todos animados? Já já, Fabi. Ah, a Cheguei, Fabiana chegou! cheguei junto Chegou. com a Fabi Costa também, tá chegando aí. Fabi As Costa. duas Fabis. Quase que eu confundi, quase que eu chamei a Fabi Costa aqui para participar. Vou ter que ser Ah, para a próxima essa. tá direitinho? Minha voz tá saindo direitinho aí? Para mim O tá, tá som, sim, tá? tá. Para Tá mim tá bom. ok. Botei um fonezinho aqui hoje pra concentrar Para melhor. melhorar. Oi, Aqui você pessoal, sabe. boas-vindas aí. Vem chegando com a gente, mais um encontro virtual, né, Carla? Isso aí, um encontro poético virtual. Um encontro poético virtual, porque live pra gente já é pouco. Ai, ai, que bom estar aqui com você, né, amiga, de novo. Hoje que a gente tem um Muito bom. assunto tão, que Nos mexe toca. tanto com a gente, nos toca tanto, né, que sempre perpassa por todas as nossas conversas, nossos estudos, nossas fundamentações, né? Tão importante para a gente falar desse assunto, então a gente vai falar de algo que é muito nosso, que a gente se apropria também como sujeito nisso aí, né? De falar de experiência, né? Sobre a nossa experiência é muito, muito legal, né? Porque a gente, além de conhecimento que a gente busca, né? De todos os conhecimentos teóricos, a gente também vivencia essa mesma abordagem, porque a gente acredita nisso, a gente busca isso. Então, mais um momento de compartilhar com vocês. A gente vai trazer hoje alguns teóricos, um pouquinho sobre a legislação que trata do currículo como experiência também. Então, é pensar essa experiência na nossa formação, como sujeitos e como profissionais também. Pensar essa experiência no contexto do currículo da educação infantil e também na vida dessas crianças também são sujeitos, né, da experiência também. Então, trazer esse olhar que o Abaetê também promove nas formações, porque é isso que a gente acredita, essa é a nosso princípio, né, de trabalho e que movimenta o projeto Abaetê, é a experiência estética, sensível, artística, mas é viver o processo, né, estar presente, algo engraçado, né? A gente fala isso assim, né? Da experiência como que é algo de estar presente ali na troca, na relação. E hoje, né, a gente está vivendo um momento em que está faltando a presença, mas não precisa faltar a experiência, embora a gente precisa entender a lógica dessa outra experiência, né, Carla? Assim, é uma outra dimensão dessa experiência, mas não podemos dizer que isso aqui que a gente está vivendo hoje não é uma experiência, né? Sem Mas é dúvida. preciso que a gente esteja presente, é preciso que, para ter uma experiência, precisa que haja uma conexão, precisa que haja troca. Então, isso é o que o Abaetê promove, principalmente nas relações presenciais, com as formações que a gente, né, promove, mas aqui também, nessa nossa trajetória, ou lembrar que a gente hoje está nessa nossa troca aqui, finalizando uma etapa e iniciando uma nova nessa aventura das lives. Então, nós tivemos aí muitos convidados super especiais que fizeram parte dessa troca, falando de experiências de formação, né, das experiências que marcaram, das suas escolhas, experiências de vida que fazem parte também da formação profissional, que acabaram guiando as suas escolhas. Então, a gente teve encontros maravilhosos e inspiradores.
de experiências, né? De narrativas de experiência mesmo. Então, até algumas dos nossos convidados aí presentes também, quem não assistiu às nossas lives, elas estão todas gravadinhas, além daqui no Instagram. A gente também tem um canal no YouTube, né, Nanda? Nanda tá lá, Juliana tá lá, Lívia, todo mundo que passou por esses encontros deliciosos. E as lives estão todas lá, quem quiser revisitar, quem quiser indicar para algum amigo. Então, segue a gente aí também, se inscreve no nosso canal. Isso! Viramos Ativa YouTuber. o sininho! Ativa o sininho. A gente tem que aprender. E essa live de hoje também vai estar lá, né? Assim como todas as outras. Eu estou devendo ainda colocar a da Luana, porque teve uma semana super corrida, então a gente vai botar amanhã de hoje e a da Luana. Teve gente pedindo. Então, quem por acaso, né, não conseguiu aí assistir ou não conseguiu, se vocês souberem de alguém aí, indica que vai estar lá. Além de estar aqui no nosso Instagram também. A gente sempre gosta e solicita que vocês comentem lá depois, deixem perguntas e até comentários sobre o que foi para vocês essa troca e essa experiência. Isso aí, ativa o sininho. Mas é isso. Então, e aí a gente está fechando esse ciclo, mas abrindo um novo, que a gente vai mais no finalzinho falar dele, com outras histórias importantes, com outras narrativas, com outras experiências, que tem muito sentido com tudo que a gente acredita também para a educação infantil e para a formação dos professores. Então, o assunto hoje, né, é infância e formação de professores, o sentido da experiência. Experiência como aquilo que deve ser sentido e que faz sentido, né, em todas as vertentes aí dessa palavra tão importante do sentir, do saber sentindo, do saber sentido. É bem o caminho que a gente segue, né? Quando a gente proporciona, como a Fabi disse, os encontros que nós proporcionamos até aqui, né? E vamos seguir, sem dúvida nenhuma, com outros encontros potentes, acreditando que essa troca e essa nova forma de experiência, ela vem nos tocando também e vem nos colocando num lugar de inovação, sim, sem dúvida nenhuma, mas também num lugar de novas formas de relação. A gente já estabeleceu... Uma nova linguagem, né? Uma nova linguagem mesmo, né? Exatamente, né? Isso, essa é a hora. É isso aí. E hoje, então, a gente, falando do conceito de experiência, a gente resolveu dividir a nossa fala aqui, trazendo, né? Entrelaçando com a gente, principalmente os teóricos, alguns dos teóricos que nos embasam, porque a gente entende que educação, ela entrelaça teoria e prática, sem dúvida nenhuma, né? A prática, ela é fomentada pela teoria e a teoria, ela é gerada por uma prática. Então, é por esse caminho que a gente vai pensando, né? Isso. E aí, então, eu vou começar trazendo para vocês... Carla. Autor... Vai que é sua, Tafarel. Um autor chamado Walter Benjamin, né? Algumas pessoas talvez o conheçam. Então, filósofo, sociólogo, dramaturgo não, esqueci. Sabia que eu ia esquecer. Crítico literário, dramaturgo não, crítico literário. Enfim, várias vertentes, Walter Benjamin, né? Então ele é muito potente. E assim, entre outros textos maravilhosos que eu tive a oportunidade de encontrar, né, do Benjamin, um deles tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Por isso que eu queria começar com um trechinho dele, né, que está nesse livro aqui, né, a Magia e Técnica, Arte e Política, né, das obras escolhidas do Walter Benjamin, e o texto chama Experiência e Pobreza. Nesse texto, Walter Benjamin vai falar um pouquinho sobre a questão da experiência. E para a gente situar, né, do que a gente está falando quando a gente fala de experiência, é preciso a gente entender que a experiência é sempre aquilo que nos toca, aquilo que nos acontece, né?
Jorge La Roça vem trazendo muito esse caminho para explicar a experiência, inspirado em Walter Benjamin, né? Por isso que eu vou trazer o Benjamin primeiro e vou entrelaçar um pouco do que o Benjamin fala com os estudos de Jorge La Roça também. Então, nesse sentido, tem um trecho desse texto que eu gostaria de começar, que diz assim: em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que no leito de morte revela a seus filhos a existência de um tesouro oculto em seus vinhedos. Bastava desenterrá-lo. Os filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígio de tesouro. Com a chegada do outono, porém, as vinhas produzem mais do que qualquer outra da região. Só então compreenderam que o pai lhes havia transmitido uma certa experiência. A felicidade não está no ouro, mas no trabalho duro. Tais experiências nos foram transmitidas de modo benevolente ou ameaçador, à medida que crescíamos. Como, por exemplo, ele ainda é muito jovem, mas em breve será um dos nossos. Ou, um dia ainda vai experimentar na própria carne. Sabia-se também exatamente o que era a experiência. Ela sempre fora comunicada pelos mais velhos aos mais jovens, de geração em geração. Então, Walter Benjamin traz ele inicia justamente com essa parábola para explicar que toda essa trajetória de passar de geração em geração vem se tornando cada vez mais rara. E aí ele diz, né? Está claro que as ações das experiências estão em baixa, né? Nós estamos mais pobres em experiências comunicáveis. E aí ele traz, dentre outras coisas, uma pergunta muito interessante para a gente. Ele fala assim: pensando nessa ideia de que a experiência está cada vez mais rara, ele questiona qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural se a experiência não mais o vincula a nós. Qual é o valor de tudo que a gente efetivamente produz, desenvolve, de tudo que a gente cria, se nós não fazemos mais o que faziam, né, os antepassados, dessa ideia de passar a experiência, né, de geração em geração. E ele afirma isso com muita veemência. Esse texto é de 1933, tá? Então, ou seja, não tinha celular, não tínhamos Google, né? Mas já nesta época, e agora a gente já tem isso tudo, né? Ou seja, a situação, então, não melhorou muito, infelizmente. E ele traz essa afirmativa, dizendo que efetivamente essa experiência está em baixa e que a ideia de experiência, a experiência em si, está mais rara. E ele aponta por que essa experiência está cada vez mais rara, né? Então, ele aponta alguns fatores que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque a gente entendendo isso, né, a gente vai pensar como é que a gente pode, de fato, trazer soluções, né, para que essa experiência ela retome a sua importância. Porque a gente fala tanto de experiência, né? Tanto da necessidade da experiência, a gente fala que as crianças precisam viver experiências, a gente fala que os adultos precisam viver experiências. Então, se a gente diz que precisa viver isso, mas ao mesmo tempo tem um autor consagrado que pesquisou sobre isso, observou isso no seu cotidiano, em 1933, né? E já afirmou que a experiência já estava rara lá. Vocês vão entender por que eu falei do celular, do Google e tal. Porque uma das coisas que ele fala pra gente, uma das razões dessa experiência estar rara, é justamente pelo excesso de informação. Ora, nós temos todo tipo de informação a nosso dispor, né? Quanto mais informação a gente tem, menos a gente tem a necessidade de experienciar alguma coisa. Para que eu preciso experienciar algo se eu já vou lá, como se diz por aí,
dou um Google e tá resolvido ali para mim. O consumo até da informação, né? O excesso do consumo da informação. O excesso do consumo de informação, exatamente. A gente vai meio que se perdendo, a nossa vida virou uma série de links, né? Nós mesmos, né? Tanto é que a gente abre uma história aqui, quero saber sobre isso. Também disso, também daquilo. Nada contra as pessoas terem vários interesses, não é isso. Mas até que ponto nós estamos, de fato, saboreando esses interesses, de tal forma a gerar experiência, né? Porque não é a quantidade de informação que vai gerar experiência. Pelo contrário, quanto mais eu consumo informações aleatoriamente, pelo excesso, menos experiência eu preciso ter. Eu não preciso experienciar. Já tem alguém que me dá a resposta. E aí vem uma outra questão que ele aponta também, que deixa a experiência rara, que é a questão do excesso de opinião. Lógico. Quanto mais informação mais gera opinião, né? Exatamente. E as pessoas ainda são cobradas nessa troca, na medida da informação, a omitir opinião, né? Se sente obrigada a omitir opinião. Exato. A opinião precisa ser posta. Se você também não fizer isso, de alguma forma você está errado naquela história lá, né? Então, assim, é como se você tivesse a necessidade de ter todas as informações e ainda por cima opinar sobre elas. Bom, nesse caso, a gente não vive uma experiência que vai ser descoberta, certo? Porque a informação já está ali, já está posta, já está pronta. Eu já, a partir daquela informação, que às vezes é muito rasa, a gente sabe disso, em alguns casos, eu emito uma opinião. Pronto, está resolvido. Quando eu emito uma opinião, veja só, prestem atenção. Se eu não vou por o processo de experimentar, de experiência mesmo, né? Dessa ideia de buscar outras fontes, buscar outras informações. Se eu não faço isso e eu assimilo que aquilo ali está pronto, eu não vivo uma experiência. Eu não vivo, eu simplesmente acumulo uma informação, tomo uma decisão, uma opinião, e o pior, o risco que eu corro é fazer com que essa opinião se torne, de alguma forma, para mim, uma verdade absoluta, que é justamente o que a gente não quer, já entendendo que verdades absolutas não existem, né, e que a gente precisa estar olhando os contextos aí, né? Bom, e aí, uma outra questão também, muito séria para Benjamin, que ele traz, que ele fala assim, não, isso realmente também causa dificuldade para a experiência, é pela falta de tempo, né? Então, assim, nós vivemos numa sociedade e tudo é rápido. Nós vivemos numa sociedade assim, tudo é muito rápido, tudo gera experiências instantâneas, experiências pontuais, fragmentadas, né? E olha que a gente vive dizendo que a gente não deve fragmentar o conhecimento, que a gente não deve, muito menos a experiência de fato não é algo fragmentado. Então, essa falta de tempo, por que falta de tempo? Porque eu tenho que fazer muitas coisas, né? Eu tenho que acumular informações, eu tenho que fazer muitas coisas, eu não tenho tempo de ter o sabor da experiência, né? Então, eu não vivencio o que a gente chama, né, de vivenciar a experiência. E uma outra questão também é pelo excesso de trabalho, né? É engraçado, porque o La Roça, né? O La Roça, ele vai definir, eu falei, desculpa, no início, eu falei do Benjamin. Então, o Benjamin traz essas experiências. É o La Roça, né? Corrigindo aí, é o La Roça que vai trazer essas questões para a gente sobre por que a experiência, né? Ele, lendo o texto do Walter Benjamin, né? Ele começa a analisar por que a experiência é rara, tá, gente? Então, porque no início eu só falei do Benjamin, mas na verdade quem faz esse destrinchamento aí pra gente é o La Roça. É o La Roça. E aí ele fala o seguinte, o excesso de trabalho, porque ele vai dizer que trabalho e experiência são coisas diferentes. A gente tem a mania de colocar as duas coisas no mesmo patamar.
Ou seja, quanto mais trabalho, mais experiência, mas não é bem assim. O trabalho, na verdade, ele é uma atividade mecânica, né? Ele é uma atividade de ação o tempo inteiro, mas não necessariamente de um processo de experiência, tá? Porque você pode fazer as coisas automaticamente, ele vai fazendo isso. A gente está numa sociedade que a gente precisa produzir algo. Produzir, produzir, produzir. Então, se a gente não, a gente produz de uma forma automatizada, certo? Se a gente não é autoral, a gente não consegue vivenciar experiências. Isso também é uma questão muito importante, entende? Então, assim, esses fatores fizeram com que a experiência fosse colocada de lado, fosse se tornando cada vez mais rara, e a gente vira meio que um fazedor de coisas, né? Um tarefeiro da vida, entende? Então, assim, isso é um processo vai executando, executando tarefas, executando tarefas, né? Sem, de fato, estar, né, ali vivenciando essa experiência, né? Em relação com o trabalho, tem muito a ver com esse botão do automático, né? Que exatamente. E vai fazendo porque a gente tem que dar conta e porque não dá para a gente pensar, dependendo do trabalho, da maioria deles, né? De que a gente até, como educador, a gente pode pensar até, a gente tem um pouco de sorte de poder transformar a nossa relação com o trabalho em uma experiência, mas principalmente quem lida diretamente com a criança. Mas, normalmente, essa relação ela se dá de forma muito mecânica, né? Muito a determinar resultados, né? Sim, e uma experiência, impossível, quando você pensa numa experiência, é impossível pensar em resultados, mesmo que no trabalho seja considerado a marca pessoal de cada um, mas a experiência, ela é única, né? Ela é de cada um mesmo. Então, e aí vai tomando o tempo todo da gente de fato estar presente numa experiência, né? E essa experiência ela é única, ela é extremamente singular, porque justamente a experiência ela se relaciona com uma forma humana de estar no mundo, né? Como La Roça fala. Então, assim, aí nós temos a questão da ética, né? Quer dizer, essa forma que a gente tem um modo de nos conduzirmos, né? E uma estética, que é um estilo de cada um. Então, veja só, a experiência, ela constitui o próprio sujeito. Ela te oportuniza a ter em suas mãos a sua vida, né? Então, é a construção da sua própria vida. Por isso é que a experiência de uma pessoa, ela não é igual, nunca será a experiência de outra. Mesmo que elas estejam fazendo a mesma coisa no mesmo momento. Né? Uma experiência ela é encadeada por outras experiências anteriores, né? Então, assim, e esse processo que é o processo da construção da nossa vida, né? De quem nós somos. Somos todos diferentes. Daí também vem a necessidade de reconhecer a importância da diversidade, né? Quanto mais diversos nós nos mostrarmos, nós nos apresentarmos ao mundo, né? Todos nós, a humanidade, melhor. Mais experiências estão sendo contempladas ali. Entende? Então, assim. A gente ainda amplia a possibilidade das experiências sociais nos tocarem, né? Porque a gente vai, na relação social, essas experiências elas vão também nos tocando, né? E vai nos formando e vai nos constituindo, então, nessa relação. Como sujeitos únicos, exatamente. Eu queria mostrar para vocês também, para não esquecer, o livro do La Roça também, que a gente usou, e a gente usa, né, nos nossos trabalhos, nas nossas formações. Esse aqui é o Tremores, né? Escritas sobre experiência. É um livro todo que trata sobre experiência, é muito bom, sabe? E muito claro, né? Assim, o que o Benjamin tem de textos mais densos, né? E o Benjamin também fala de muitas coisas, né? Ele tem muitos assuntos. Esse livro do La Roça, especificamente, ele vai trazer essa questão da experiência, né? A gente depois pode deixar, só um lembretezinho, Carla, depois na gravação da live, a gente pode deixar as referências, tá bom? Isso aí.
E assim, para falar disso tudo, né? Então a gente está falando de uma coisa que é muito importante, que é a questão da experiência dentro da própria constituição da vida do sujeito, né? Da sua formação enquanto sujeito. Porque, assim, antes de você pensar o sujeito na escola, o sujeito na escola enquanto criança, enquanto estudante, o sujeito na escola enquanto educador, né? Esses sujeitos, né? A gente pensa nessa formação. A gente tem muito mais a contribuir, inclusive como educador, ou talvez principalmente, não sei, quanto mais experiências nós tivermos, né? Então, assim, quanto mais ricas e mais variadas, né? Não é uma questão só de quantidade, gente, é uma questão também Não. de diversidade de experiências, né? Melhor. Profundidade, né? Né? Eu Aí até, entra essas questões de currículo, de se pensar a escola. e até arrisco a dizer que, além das experiências estarem raras, elas também estão rasas, né? Então, Isso, isso, completaria o Benjamin aí nesse momento, porque a gente, nessa busca é por tanta verdade. coisa, por viver tanta coisa, te perde a qualidade, né? Da profundidade, da densidade das coisas. Talvez se a gente vivesse menos, mas vivesse mais profundamente, né? Dessa qualidade de troca, de experiência, né? Seria outra, né? Eu acho que é esse Então, excesso mesmo, né, Fabi? Quanto mais coisas eu quero produzir, eu quero fazer, eu quero participar, quanto mais informações eu quero engolir, menos a experiência, menos a qualidade das experiências. Aliás, a experiência não chega nem a acontecer. E em acontecer, algumas vezes, exatamente. quando acontece, talvez essa qualidade esteja meio complicada, assim, né? E eu acho Difícil. muito legal, Carla, você falar disso, assim, porque parece que qualquer coisa que a gente tem um pouco de senso comum de que experiência é qualquer coisa que a gente esteja vivendo, que a gente esteja participando, né? Eu estou Sim, sim. aqui, então, assim, não é qualquer coisa que é uma experiência, não é qualquer ação, não é qualquer movimento. Então, ela é experiência quando nos atravessa, quando nos toca, né, quando experiência é isso, né? É aquilo que de fato nos mobiliza internamente, é de dentro para fora. Então, algumas pessoas podem, inclusive, estar aqui presentes, mas não estarem vivendo de fato uma experiência, ou então, né? Porque aqui, pensando que essa dimensão à distância é muito mais complicado pensar numa experiência, porque sempre nos traz uma questão da presença do corpo, né? Inclusive ontem, Inteiro. no corpo de estar inteiro. Ontem, num curso com a Edith Derdick, maravilhosa, eu não posso esquecer de uma frase que ela falou, assim, bem no finalzinho, sobre até muito do que a gente ia trazer aqui hoje, mas sobre que a gente está perdendo a dimensão da experiência, a gente está e essa dimensão da experiência como conhecimento, né? O quanto que essa experiência é ela que traz o conhecimento, não é o excesso de informação, né? Não é o excesso não é essa, até fazendo uma relação com o que se pensa normalmente de currículo, né? E que eu acho que deveria ser de fato repensado, principalmente das maiores, né, dos alunos maiores, é exatamente um currículo muito extenso e pouco profundo, porque Sim. não tem espaço para experiência no currículo, né? Não tem a educação infantil ainda é o único segmento que conseguiu trazer como legislação a experiência, né, para o currículo, a dimensão dessa experiência para o currículo da educação infantil. Então, é um grande privilégio até. A gente não pode perder com todos os outros documentos que vieram depois das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, ela que trouxe o lugar da experiência, que marcou isso até para o desenvolvimento do conhecimento e do desenvolvimento infantil mesmo, né? Como o caminho para o desenvolvimento mesmo, né? A gente tem alguns comentários aqui bem legais, eu queria até ler, da Vilma de Freitas, deixa eu ler aqui, que ela escreveu um negócio bem legal. Sim, fragmentar-se, por isso empobrece a experiência. Ela depois trouxe uma outra, se você acha, olha aqui, ó. Somos tragados cada vez mais pelo rápido acesso à informação que é instantânea. Vilma, obrigada pelas suas colaborações, ó.
Ela coloca mais um. O que nos torna únicos são nossas experiências que são próprias e individuais. E tem uma página aqui que eu não sei o nome, ainda eu. A experiência de um completa a do outro. Gente, é isso mesmo. Assim, é muito legal compartilhar essas experiências também de vocês, né? Quer falar aí? Eu te interrompi? Não, me interrompeu. Essa ideia da experiência, né? Apesar da experiência ser algo muito singular, individual, essa ideia da completude é interessante também, né? Porque, na verdade, a gente não vivencia a mesma experiência do outro. Mas existe um caminho que até o Walter Benjamin também aponta num outro texto dele, chamado Narrador. É um texto também belíssimo, e que ele vai falar que as narrativas, né, o que a gente traz, o que a gente conta, também trazem experiências para o outro. Não a mesma que eu vivi, Não. né? Mas a experiência que vai estar ali atrelada a uma imaginação, né? Uma experiência que vai estar ali envolvida justamente com o que eu conheço através do outro, né? Então, assim, é outro tipo de experiência. Só para a gente entender. A experiência completa é a experiência que eu vivo no meu próprio corpo, né? Mas nada impede que o contar do outro me estimule. Não, até porque o próprio La Roça, ele fala, né, que a experiência do outro, ela pode sim, né, fazer parte desde que você se aproprie e ressignifique ela e que se torne própria, né? Que tomada própria, como ele diz, né? Quando essa experiência é tomada própria, ela também, porque somos seres sociais, né? E aí, falando de seres sociais, eu tenho que trazer o Vygotsky aqui, porque dispensa apresentações, né? Mas, assim, esse livro aqui também do Vygotsky, gente, é Imaginação e Criação na Infância. Ele é excelente. Essa versão aqui, então, porque ela é uma versão atualizada, que tem na tradução da Zoya Prestes, que traz um outro, né? Na verdade, uma outra verdade até dos escritos de Vygotsky. É porque ela traduz direto do russo, né? A tradução anterior que a gente tem é uma tradução que foi feita do inglês. E aí passou para o inglês, então já tem uma manipulação em algumas linguagens ali. Desse lugar de um outro lugar, do americano. Ela explica isso brilhantemente aqui no prólogo aqui do livro, por que essa versão tem outras relações importantes, inclusive nessa dimensão da experiência, ele traz algumas questões que, assim, que particularmente me tocaram muito. Em repensar algumas questões até sobre o desenvolvimento infantil mesmo, né? Porque a gente vinha sempre de um conceito de que para a criança se desenvolver, ela precisava de estímulos, né? Ela precisa estimular. Quanto mais estimulado, mais a criança aprende. Acho que todo mundo passou por esse conhecimento em algum momento aí da sua formação, né? E a gente sempre esteve preocupada, tanto como educadores de maneira geral, como pais e tal, em estimular muito, né? Mas é importante pensar que essa primeiro conceito do desenvolvimento infantil, ele veio da ciência, ele veio da medicina, que não tinha essa relação afetiva, que não tinha esse saber sensível, que não tinha essa, né, entendendo os corpos todos iguais, né, um desenvolvimento infantil em fases e etapas, como se todas as crianças passassem da mesma forma, ou seja, desconsiderando a experiência de cada um, né, porque tem algumas questões importantes para a gente pensar, né, quando uma criança chega aos 2 anos na escola, a gente sabe que ela já sabe muita coisa, né? Um bebê de 1 ano. Por quê? Porque ela teve experiências anteriores que, de alguma forma, mesmo não tendo sido estimulada nesse conceito que a gente pensou, um ambiente que estimula, uma família que estimula, né? E a gente tem esse rótulo aí do que seria essa família que estimula, uma criança que demora a ler porque não foi estimulada. Então, o Vygotsky traz uma outra abordagem, um outro olhar bastante importante. Inclusive, explica muito essa questão da plasticidade neural também, né? Porque a gente sabe que isso é fato, o cérebro ele é plástico, né? E ele precisa desse movimento. E como é que seriam, então, esses estímulos? E ele traz essa questão da experiência, que, na verdade, o que
o que promove essa ampliação dos conhecimentos, a construção dos conhecimentos e de tudo que a criança, né, que a constitui em termos do seu desenvolvimento, são as experiências que ele vive. E aí, muito mais do que esses estímulos, porque estímulo é algo que vem de fora, né? Então, o estímulo seria um estímulo à experiência. É preciso estimular e possibilitar e promover essas experiências. E ele traz até faz uma relação com uma folha de papel, né? Como se a cada experiência, nosso cérebro fosse uma folha de papel e cada experiência, a gente fez uma marca, uma dobra. E vai deixando marca. Então, né, por isso é que uma experiência vai completando, a experiência ficou lá, a gente viveu, está marcado de alguma forma, e as outras experiências que a gente vai vivendo vão vão buscar das outras experiências anteriores, né? Vai fazendo aí uma ampliação de mais e mais experiências. E sim, ele coloca essa relação da experiência do outro, né? Porque ele tem a questão do socio-interacionismo, da interação, das relações, mas nessa dimensão. Desde que você entenda a experiência do outro e se aproprie dela e tomada sua mesmo, né? Ele até traz uma cena que a gente visualiza logo, que é uma criança imitando, né? Que a gente sabe que existe essa linguagem da mimese, né? A criança, ela imita, né? Isso que eu falei até dessa relação tem muita relação com o estudo dele da zona de desenvolvimento proximal, né? Né? E desse conceito, né? Que a gente conhece, a gente estuda pedagogia e conhece bastante, né? Então, assim, mas quando a gente fala da criança, do exemplo, né? Ela faz isso porque ela imita, porque ela vê em casa, não é só o exemplo, é uma experiência que ela vive, porque marca, sim, a sua trajetória, marca o seu corpo, cria memórias, né? Tudo que a criança precisa é constituir memórias. Essas memórias corporais, né? No corpo todo, que passam por todo o corpo. Então, experiência é corpo, né? Experiência é aquilo que passa, que atravessa esse corpo inteiro. E aí é hora da gente pensar nesse... eu ia falar do exemplo, né? Voltar aqui ao exemplo. Então, assim, quando a gente fala que a criança, para ler, para ser um bom leitor, precisa ter um bom exemplo, né? Ou então um estímulo. A gente acha que estimular basta. Não, você leia, né? Leia mais. Eu sou uma mãe que estimula, sou uma professora que estimula a leitura, mas muito mais do que estimular, se essa criança vive imersa numa experiência de linguagem, de letramento, de leitura, isso já é o exemplo. Na verdade, é muito mais essa experiência do que o estímulo. Então, o que, na verdade, promove esse desenvolvimento é a experiência que ela vive. Então, isso explica, né, por que as diretrizes curriculares nacionais trazem o conceito, a abordagem da experiência para o currículo da educação infantil. E o nosso papel como educador é promover essa experiência, é ser parceiros das crianças nessa experiência, porque nós também, como professores, somos sujeitos da experiência, aquilo também nos atravessa, e a nossa experiência, junto com a experiência dele, vai agregar um conhecimento de muito mais valor. Ou seja, quanto mais experiências e quanto mais ricas forem as experiências, mais conhecimento. E, principalmente, mais imaginação e mais criatividade, porque esse pensamento alimentado da criança é que vai gerar o conhecimento de todas as linguagens, de todas as áreas de conhecimento, né? Não, e o interessante disso, né, é pensar, por exemplo, quando você vai lá falar da necessidade das crianças por si vivenciarem a experiência, tá para além. E aí tem um detalhe assim que é muito importante, que é a experiência, ela não é previsível, né? Então, assim, não dá para eu saber o que vai acontecer, né? Então, assim, quando a gente viver uma experiência, é deixar as coisas irem acontecendo. É só aí que vale o gerúndio, entendeu? É essa ideia aí
do que está acontecendo naquele momento comigo, né? Que com o meu coleguinha do lado é outra coisa, e aí é o que vai acontecer. Então, esse recorte de tempo e de espaço faz toda a diferença na experiência, porque às vezes aquela mesma situação, vivida em um outro contexto, em uma outra... se a gente fala né, Carla tocou nesse assunto que é extremamente delicado e importante, porque a gente está aqui falando provavelmente para muitos professores da educação infantil, e tem duas questões aí importantes nessa questão, e é importante destacar aqui para a gente refletir. Primeiro é que isso tem tudo a ver com a questão do processo, né? Com a avaliação em si da educação infantil, que é do processo. É o processo que é mais importante do que o resultado. Porque quando se promove, quando se trata de experiência, a gente não consegue prever o resultado. Até porque é de cada um. Existe uma dimensão coletiva na experiência, estamos aqui numa dimensão coletiva, né, com essas 60 pessoas que circulam por aqui vivendo essa experiência, talvez alguns mais, né, ou não estão vivendo, outros estão vivendo, mas para cada um é diferente, para cada um isso vai tocar de uma forma. E é exatamente assim com as crianças também, porque eles são sujeitos da experiência. E tem um trechinho do La Roça que eu separei para ler também, que ele fala assim: se a experiência é o que nos acontece, e se o sujeito da experiência é um território de passagem, então a experiência é uma paixão. Então é isso. Sabe aquele fogo da paixão? A experiência é isso. Precisa mexer, precisa ferver, precisa borbulhar, porque nos toca, porque faz sentido, porque a gente sente isso de verdade. Então, não dá para fazer educação infantil, não dá para constituir um currículo prevendo antes o que vai acontecer. Por isso que não se existe mais listas de conteúdos, não temos mais como fazer listas de atividades. Nosso papel como educador é promover experiências, organizar bons contextos, né, pensar em bons materiais, em organizar bons espaços ricos em qualidade de materialidades e que aguçam a curiosidade, para que elas possam, então, viver essa experiência e ampliar cada vez mais as suas experiências. Esse é o nosso papel, pensando em currículo da educação infantil, e entendendo que nós também somos sujeitos, né, dessa experiência, né? Todos nós somos os professores, as crianças. Todos. Então... até uma ideia assim, há alguns questionamentos de algumas pessoas que falam assim: tá bom, então a criança é o centro do planejamento, a criança precisa ser protagonista, e onde está o protagonismo do professor? O professor não perdeu o protagonismo. É outro, não, entende? Pelo contrário. É outro lugar. Ele continua também sendo protagonista das suas ações. Veja só. Isso. Que é, né? Cada um protagonista da sua história, né, Carla? O professor da história dele e a criança da história dela, né? E essas histórias entrelaçadas é que vão contribuir para a formação da criança, né? Entendeu? Então, assim, é essa a ideia. Então, assim, ninguém perdeu o lugar, né? Ninguém precisa ficar tenso com isso. Porque, assim, em algumas, a gente conhece, né, e vivencia várias, tanto escola pública quanto escola privada, né, então a gente tem um conhecimento geral. Então, e a educação infantil é, sim, vista de forma diferente em diversos lugares, diversas redes e tal. Então, a gente também tem que pensar nisso, né, e pensar assim... É muito importante o papel do professor, é muito importante o papel da criança, tá? Então, assim, ninguém perdeu. A criança é o centro, é para ela, é por ela e é com ela que esse currículo acontece. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter isso claro, porque quem está em formação nesse momento, nesse período, é a criança. Entende? Não somos nós. Nós professores, quando a gente está nos nossos processos de formação, seja inicial e continuada, nós somos esses sujeitos, né, cuja a escola onde estamos, né, a formação onde estamos,
precisa pensar em nós, entendem? Então, assim, essa relação. Porque nós estaremos lá naquele local em formação. Mas nessa escola da educação infantil que a gente está falando, quem está em formação são as crianças, E né? aí eu chamo aqui, eu penso que a gente está vivendo essa experiência, né, nesse tempo e espaço agora, né, em que o que de fato fica, né, se a gente pensar que o currículo é experiência, qual é a nossa relação, então, e assim, o que as crianças estão vivendo em casa é uma experiência, gente, né, porque se é para gente também é para eles uma experiência muitas vezes nova, por muitos aspectos, né? Nova em várias questões, por estar em casa há muito tempo, por talvez estar muito tempo com alguém da família que ele não está habituado a estar. Na verdade, eles estão se redescobrindo, a família está se reconectando, né? Então é uma experiência. E isso precisa se entender que isso é o currículo no momento. Essa experiência é o currículo. Então, o papel nosso, enquanto escola, de criar vínculos, sim, de manter os vínculos, de tornar-se rede de apoio. Agora, se colocar como um depositário de atividades, né, e de produções, isso não está nem contribuindo para a experiência da criança e nem favorecendo o seu desenvolvimento, porque a gente está apenas acumulando informações, né, acumulando atividades e execuções de tarefa e não estamos entendendo que o que é o currículo está dentro da casa de cada um está vivendo de uma forma muito diferente, embora todos nós estejamos na mesma situação, mas não estamos vivendo isso da mesma forma, né? É importante deixar isso claro, e isso empatia também, né? Você saber se colocar no lugar do outro, entender que a experiência dele é outra e o quanto tudo isso pode ser rico. Quanto tudo isso pode ser potente. E é isso que a gente precisa trazer enquanto currículo. É olhar que cada espaço, que cada família tem a sua experiência. Então, vamos lá, vamos pensar nesse conceito do estar presente. Agora, vou trazer essa fala para a Carla até depois Tem seguir com a também questão da formação. Ah, tá. Não, porque tem umas colocações aqui muito interessantes, assim, Legal. sabe? Ó, a Vilma fala assim, por isso devemos refletir sobre o que deve ser abandonado por ser prejudicial ou se deve ser acumulado como boas experiências. É bem isso. E a gente vai fazendo isso no decorrer da nossa vida também, né? E a Valdeia fala assim, para acontecer a experiência, precisa-se pensar em espaço, tempo e material que encante a criança nas vivências dentro de um contexto, né? É isso aí. Aí o papel nosso de professor é esse. Exatamente. Esse é o E nosso papel. eu acho assim, a gente, como a Fabi falou, organizar os contextos. Tem muitas falas interessantes, mas eu queria destacar mais umazinha aqui, da Lu Salles, que ela falou assim, a aprendizagem acontece quando essas vivências acontecem sempre de forma prazerosa para a criança. E eu queria trazer uma provocação. Nem sempre é de forma prazerosa, né? É claro que a nossa proposta como professores, professoras, né, da infância é trazer propostas prazerosas. A ideia é essa, né? Mas nem sempre as experiências são de forma prazerosas. É assim na vida, é assim na escola, é assim para a criança também. A criança pequena também sofre, a criança pequena também se desanima, a criança pequena também não gosta de certas coisas, a criança pequena também não é amiga de todo mundo. Então, assim, é um sujeito inteiro. É um estereótipo de infância que a gente tem, né? De que Da a infância infância só da feliz. criança Não, o mito da criança feliz, o né? Tá mito sempre... tem esse livro, o mito da criança feliz. Da infância feliz, é o mito da infância da feliz. infância. É claro que a gente está trazendo isso só como uma provocação, até porque aqui a gente não vai ter tempo para discorrer sobre esse assunto minuciosamente, né? Mas ao mesmo tempo a gente deixa vocês também com um gostinho, porque a gente tem novas propostas, novos projetos para a Baetê também, e a gente vai já falar sobre isso.
Porque esse é o assunto, por exemplo, que em 1 hora, né, que a gente nem leva 1 hora inteira só falando sobre isso, não dá, gente. É muita É coisa. verdade. E muita coisa que vale a pena se estudar mais É muito profundamente, profundo, sabe? né? Porque assim, a gente quer conhecer as coisas. Lembra que eu falei lá no início, né? A partir da fala do La Roça, a gente quer conhecer as coisas e às vezes para acumular informações, a gente coloca tudo nas nossas caixinhas de uma forma fragmentada e não aprofunda. Uma coisa muito comum das formações que eu e a Fabi damos em qualquer situação, seja para escola particular, seja para redes públicas, é justamente a necessidade de ir além, né? A necessidade de você se aprofundar. A gente não vai se aprofundar em tudo, mas pelo menos naquilo que haja maior interesse nosso, maior dúvida ou maior necessidade, né? A gente também se aprofunda. Às vezes a gente nem gosta tanto de alguma coisa, mas a gente precisa se aprofundar sim. Se a gente é educador da infância, sem dúvida nenhuma, todos os processos que envolvem a formação da criança, a gente precisa conhecer o mais profundamente possível, né? E o Abaetê, ele faz, né? A gente propõe que os nossos cursos, os nossos encontros sejam não só para dar o sabor, a gente dá o sabor, mas a gente também gostaria e incentiva muito, né? Por isso que a gente também oferece sugestões bibliográficas, né? Para aprofundar. Quando a Fabi falou para vocês seguirem o nosso canal, a gente começou o canal recentemente, tem muita coisa que a gente ainda quer colocar ali, tem, né? Então as nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, a gente também está alimentando cada vez mais, né? É um processo que parece fácil, gente, mas não é não, sabe? Porque a gente tem muita coisa que quer compartilhar com vocês, mas tem uma série de questões, inclusive burocráticas, que a gente tem que colocar e pensar para compartilhar com vocês. Mas então, assim, até pensando nisso, a gente resolveu reestruturar, né? A Fabi falou que no início ela já falou que a gente está fazendo uma virada aí, a gente vai continuar com esses encontros virtuais. No mês de julho, esses encontros virtuais, eles vão ser quinzenais, porque a gente está estruturando outras questões também aí, para começar em agosto, se Deus quiser. Então, assim, a gente vai ter roda de conversa, então a gente tem alguns colegas que a gente está chamando, né, colegas de profissão que a gente está chamando, para a gente trazer alguns outros assuntos e ampliar nosso debate e compartilhar com vocês isso. E também grupos de estudo, né? Então a gente vai organizar também grupos de estudo sobre temáticas diferentes. Então, em breve, nós vamos informar pelas nossas redes sociais como será feito, como vai acontecer, né? Como vão acontecer esses grupos de estudo. E quem quiser compartilhar, né, partilhar com a gente esses momentos, vai ser muito bom. É muito importante que vocês estejam conosco. Então, eu quero dizer a vocês que o nosso próximo encontro virtual poético, sabe que a gente ficou mudando, a gente está ensaiando esse título, porque a gente acha que é muito mais significativo para o Abaetê do que live, né? Então, esse encontro virtual poético, nosso próximo, acontecerá no dia 16 de julho e vai ser com a professora doutora Marta Maia, da UF, e ela vai trazer um tema, gente, é um tema que eu acho que nem vocês vão gostar. Veja só, o tema é datas comemorativas, atravessamentos no currículo. Veja nem só. É polêmico, nem é polêmico, né? Nem é. A professora doutora Marta Maia, a pesquisa dela é exatamente sobre o currículo da educação infantil nesse aspecto pontual das datas comemorativas, que é um assunto polêmico dentro do currículo da educação infantil, e nós vamos fazer no dia 16. E com a Marta a gente inaugura, né, uma nova temporada, um novo ciclo, né,
de temáticas relacionadas à educação infantil, ao currículo, às experiências que perpassam aí a realidade e a especificidade da educação infantil. Então, a gente vai ter assuntos de bastante interesse e necessidade até de quem estuda e quem trabalha com educação infantil. Então, temos sobre corpo e movimento com a Fernanda, nossa colega Fernanda. Isso, Fernanda, é dia 30. No final de julho. E em agosto a gente também vai ter aí bastante assunto interessante. A gente vai trazer um pouco sobre essa reflexão da educação infantil antirracista. A gente vai fazer uma boa sobre educação de bebês, literatura na educação dos bebês. Literatura na educação dos bebês. Então, isso aí, vai. A gente vai falar sobre natureza, várias coisas legais que, Deus quiser, a gente vai estar divulgando aí. Queremos a parceria de vocês. De hoje, eu quero muito deixar aqui... Para vocês ajudarem a divulgar! Isso aí. Sobre essa experiência de hoje, sobre a experiência, sobre esse assunto, eu quero muito deixar que a gente pense na nossa formação como algo que a gente precisa, primeiro, cuidar, né? Se responsabilizar por ela. E também, gente, na nossa vida, seja nos momentos de formação ou qualquer outro, que a gente saiba o valor de estar presente. Porque a gente vive, né? Eu gosto sempre de fazer essa metáfora do pêndulo, né? A gente vive muito um pêndulo, né? A gente está aqui nesse momento presente, mas a gente está pensando no que aconteceu ontem ou há minutos atrás e já planejando o que vai acontecer depois. E a gente, às vezes, a questão da experiência ser rara ou rasa está muito relacionado ao estar presente, ao estar inteiro, ao estar de corpo, sabe? Quando a gente se propõe a vivenciar uma experiência, quando a gente se propõe até mesmo a uma formação ou um trabalho, é preciso estar presente, é preciso viver essa experiência, porque a gente só tem a ganhar. E entender que as nossas crianças, elas são sujeitos dessas experiências e que a gente precisa mover essa paixão que é o estar presente, que é essa experiência. É isso aí. Eu queria muito agradecer vocês aí pelo... Deixa eu falar, Paula, não, a gente não vai fazer live semana que vem, tá? A gente está num processo que precisa planejar essas novas ações e a gente está precisando desse tempinho. Então, a próxima é dia 16 de julho. E 16 de julho. A gente tem 16 e 30. Deixa aqui, 2 livrinhos. Esse também é A Gramática da Fantasia, também, do Gianni Rodari, como sugestão de leitura para vocês. E Carla também mostrou aí, Imaginação, esse do Vygotsky, que é incrível, imperdível. Isso aí. Necessário, gente. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui compartilhando esse momento. Muito obrigada. Compartilhando de tantas coisas legais. Queria agradecer aos sempre seguidores e aos novos que estão chegando, que vieram hoje. Então, a gente está muito feliz com a companhia de vocês. Exatamente. Muito obrigada. Espero que tenha sido, de fato, uma boa experiência. Realmente, como a Carla falou, esse assunto é muito profundo, muito denso. A gente precisaria de muitas lives. Tá bom, gente? Então, 1 minutinho aí, Carla já sinalizou. 1 minutinho para dar tal, 1 minutinho, né? Sabe que o Instagram é desse jeito, mas a gente também vai melhorar isso, aguardem. Vamos para outra plataforma que a gente possa falar com vocês um pouquinho mais de tempo, com um pouco mais de calma, tá bom? Um beijo. Gente, muito obrigada pela participação. Parabéns por investir em informação. Continuem.